Mas a profissão mais honesta é a do político. O Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. Os procuradores listaram o que classificaram como um quebra-cabeças com 14 conjuntos de evidências, que, segundo eles, comprovam que Lula era a peça central na Lava Jato. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. Petrolão e propinocracia. O procurador Deltan Dallagnol fez uma breve explicação sobre o esquema que chama de Petrolão e, em seguida, falou que esse esquema fazia parte de algo muito maior, que chamou de propinocracia, um esquema parecido em outros órgãos públicos. Esse esquema de pagamento de propina, segundo Dallagnol, levou a uma governabilidade corrompida, à perpetuação do PT criminosamente no poder e ao enriquecimento ilícito. O problema, nesse caso, foi o método que foi alcançado para alcançar essas finalidades. O método usado para alcançar essa finalidade foi a corrupção. Mas a profissão mais honesta é a do político. Governabilidade corrompida. Os investigadores disseram que a distribuição de cargos, como aconteceu na Petrobras, servia para atender partidos políticos da base aliada e garantir a governabilidade de uma forma corrompida. Um esquema de troca de favores que teria o ex-presidente como figura central. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. Quem tinha poder para distribuir e efetivamente distribuiu cargos para fins arrecadatórios? Lula. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. Só o poder de decisão de Lula fazia estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder. Mas a profissão mais honesta é a do político. Poder de decisão. Para os procuradores, somente uma pessoa com o poder do ex-presidente teria condições de fazer todas as indicações que mantiveram o esquema. É inconcebível que um líder partidário da dimensão de Lula não tomasse parte e, mais do que isso, que ele não estivesse no comando de esquemas que revelam uma forma constante e própria de obter recursos públicos pelo Partido dos Trabalhadores. Perpetuação criminosa no poder. Segundo os procuradores, somente Lula teria condições de ser o elo entre o Partido dos Trabalhadores e o governo, permitindo a permanência do PT no poder. O esquema criminoso precisava ser comandado necessariamente por alguém que tinha domínio de duas máquinas, da máquina do partido e da máquina do governo. Que poder tinha o PT para obter essas propinas a partir de altos funcionários da Petrobras, se não fosse o poder de Lula? Que poder tinha o João Vacari ou Paulo Ferreira para demandarem propinas em nome do governo, se eles não tinham cargos públicos, se não era o poder de Lula? E fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas o que você tem a dizer a respeito disso? Pessoas próximas na Lava Jato. Outro ponto destacado pelos procuradores foi a proximidade entre Lula e vários investigados na Lava Jato, tanto do PT como de fora do partido. Lula é o elo comum essencial que conecta diversos personagens envolvidos na Lava Jato e que, com seu comando, tornou esse esquema possível e real. Mas a profissão mais honesta é a do político. O apoio político era comprado com mesadas? Na Lava Jato, o apoio político era comprado com cargos distribuídos para fins arrecadatórios. Lula não pode mais alegar desconhecimento de um esquema tão semelhante. Um sistema que ocorreu diretamente sob os seus olhares mais diretos e envolvendo as pessoas a ele mais próximas. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. Para os procuradores, outro fato que mostra que Lula era o comandante do esquema foi que o mensalão continuou na modalidade do Petrolão, mesmo após a saída de José Dirceu em 2005. José Dirceu foi apontado pelo Ministério Público Federal como o chefe do mensalão. Isso deixa claro que o comandante do esquema não era José Dirceu, e sim alguém que estava acima de José Dirceu. Só havia a possibilidade de o comandante estar acima, e aí estava o verdadeiro maestro dessa orquestra criminosa, Lula. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. Em 2011 e 2014, as empresas Lius Palestras
e Instituto Lula receberam mais de 30 milhões de reais das empresas envolvidas na Lava Jato. Para os procuradores, Lula e o PT se beneficiaram da corrupção ao conseguir ampliar a base aliada, aumentar os recursos do partido para ganhar eleições e aumentar o patrimônio pessoal. Já podemos concluir que o Partido dos Trabalhadores, e particularmente Lula, eram os maiores beneficiados nos esquemas criminosos de macrocorrupção no Brasil. Os investigadores dizem que é clara a expressividade das pessoas envolvidas nos valores e da ramificação dos órgãos no esquema de corrupção. Não existe outra conclusão possível senão a de que Lula, triplamente beneficiado com o esquema, era o seu comandante. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. Os procuradores citaram várias delações que apontam que Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Todas essas provas nos levam a crer, para cima de qualquer dúvida razoável, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula era o maestro dessa grande orquestra concatenada para saquear os cofres da Petrobras e de outros órgãos públicos. Ele era o general que estava no comando da imensa engrenagem desse esquema, que chamamos de propinocracia, o governo por meio da propina. Mas a profissão mais honesta é a do político.